Fera, seja bem-vindo! Os vídeos da Mãozinha em Física têm por objetivo tirar aquelas dúvidas e esclarecer aqueles conteúdos que são mais cobrados em vestibulares, provas de exames como o Enem ou na prova da sua escola. Eu sou Ives Urquiza e você está no Física Total. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Assim, sempre que um novo vídeo for postado, e muitos vídeos serão postados, você fica sabendo e vem aqui para tirar suas dúvidas. Vamos juntos, fera! Acompanhe essa mãozinha. Fera, quando a gente tem uma mola de comprimento L0 e essa mola sofre um esforço F, uma força F em uma de suas extremidades, essa mola passa a ter um tamanho final L. A variação no comprimento ΔL é chamada de deformação da mola. E a gente chama essa deformação normalmente pela letra X. A deformação da mola acontece também quando a força F comprime essa mola. Tranquilo, fera? Então, a gente tem que X aqui é o módulo da variação do comprimento, seja esse comprimento uma elongação quando eu estou esticando a mola ou uma compressão quando eu estou apertando a mola, tranquilo? Então, fera, essa variação no comprimento é o que a gente chama de deformação da mola. E aí, para certos valores de deformação da mola, existe uma proporcionalidade entre a força que é aplicada e a deformação que é sofrida. E isso caracteriza a chamada lei de Hooke, que mostra que o valor da força F e o valor da deformação X são diretamente proporcionais. Se a gente pegar um valor qualquer aqui, X, a gente vai ter um valor de força de tal forma que essa força que foi aplicada à mola vale uma constante K vezes X, onde K, atenção agora, fera, pode ser encontrado em função dessa inclinação aqui, fera. A tangente dessa inclinação é o valor da força F sobre a deformação X. E isso aqui é uma constante, que a gente vai chamar de constante elástica. É por isso que o módulo da força, fera, o módulo da força é diretamente proporcional à elongação que ela produz. E aí, atenção, fera, quando a gente fala da força elástica, a força elástica é a força que equilibra essa força F. Então, a gente pode dizer que o módulo da força elástica, se eu tenho que F sobre X é igual a uma constante que chamei de K, eu posso dizer que o módulo da força elástica é igual a essa constante K vezes a deformação X. Isso aqui é a lei de Hooke. Agora, atenção, fera. A força elástica é uma força restauradora. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela tem um sentido que é contrário ao da deformação. Ela é uma força restauradora porque ela tende a deslocar a mola de volta para o seu tamanho original. Então, se a gente fosse considerar esse X como uma ΔL aqui vetorial, uma deformação no comprimento, um deslocamento vetorial, eu teria então que a força nesse caso, vou escrever de vermelho para destacar, tá, fera? A força nesse caso, a força elástica, considerando aqui o vetor força, seria menos constante vezes a deformação aqui considerada como uma deformação vetorial. Então, se eu estico a mola, a força puxa de volta. Se eu comprimo a mola, a força empurra de volta. O sentido da força é sempre contrário ao sentido da deformação.
Outra coisa que é importante que você saiba, fera, é que se você colocar duas molas associadas em série, uma mola 1 associada em série com uma mola 2, essas molas tendo cada uma constante elástica, chamar a constante elástica aqui de constante K1 e chamando aqui a constante elástica de K2, esse conjunto vai funcionar tal qual uma mola de constante elástica dada pela expressão 1 sobre a constante equivalente é igual a 1 sobre constante da mola 1 mais 1 sobre constante da mola 2. Se forem 3 ao invés de 2, eu boto aqui mais 1 sobre constante 3. Se forem 4 ao invés de 3, eu vou acrescentando 1 sobre, 1 sobre, 1 sobre, aqui, lembrando que nessa situação a constante equivalente é menor que K1 e K2. Então, quando você associa em série, na associação em série, a mola equivalente é uma mola de constante elástica menor do que a constante de cada uma das molas que estão associadas. Ao contrário, se eu pensasse em cortar essa mola e passar a ter apenas um pedaço dela, esse pedaço teria uma constante maior do que a mola toda. É por isso que carros que são rebaixados são mais duros, porque você corta o feixe de molas. Olha aí, fera, isso poderia ser uma questãozinha estilo Enem, hein? Se você agora coloca, fera, molas associadas em paralelo, quando você faz uma força, as duas vão se deformar igualmente. E aí, se eu tenho aqui constante 1 e constante 2, neste caso, a constante equivalente vai ser igual ao somatório das constantes associadas. Se eu tenho 2 molas, é K1 mais K2. Se eu tenho 3 molas, K1 mais K2 mais K3. Se eu tenho N molas, eu somo todas as constantes. E aí, neste caso, fera, a constante equivalente é maior que as constantes que estão associadas. Então, é maior que Q1, é maior, aliás, que K1, é maior que K2, é maior que todos os casos associados. Em paralelo, eu tenho máxima constante equivalente. Em série, eu tenho mínima. Fera, se você quiser experimentar, pegue 2 colchões e coloque um sobre o outro. E sente no colchão, que você vai perceber que você afunda muito mais com 2 colchões, um sobre o outro, do que apenas um colchão. Porque quando você associa os colchões em série, o equivalente é um colchão mais mole do que cada um dos colchões associados. Já tinha parado para pensar sobre isso? Pensa sobre aquela história da princesa e da ervilha. Você nunca ouviu falar? Dá uma procurada na internet e vê como é que a gente poderia criar uma questão associando com isso. Tranquilo, fera? Fera, todo vídeo do Mãozinha em Física tem aqui embaixo um link para um material de apoio com as questões do grupo de vídeos que você está assistindo. Então, fera, já sabe, se você quiser acompanhar com material de apoio, clica aqui no link, vai lá e pega o teu material para acompanhar o vídeo. Vamos juntos, hein? Continue acompanhando esse vídeo. Olha aí, fera, ele está falando de uma mola, atenção, que varia o seu comprimento de 10 para 22. Se variou de 10 para 22, quanto foi a variação, fera? Isso, 12 centímetros, tranquilo. E aí ele diz que isso quando se pendura um corpo na sua extremidade de 4 newtons. Aí ele pergunta, atenção agora, fera, qual o comprimento total da mola, não é a deformação, é o comprimento total, quando for pendurado um corpo de 6 newtons. Ok, fera? Então, pensa comigo, acompanha aqui. Fera, o que não muda na mola é a constante. Então, se eu sei, pela lei de Hooke, que força elástica
é igual a constante vezes a deformação, eu posso dizer que a constante é igual a força elástica sobre a deformação. Tranquilo isso, né, fera? Ok? E essa razão entre a força e a deformação se mantém. Fera, a força elástica está equilibrando a força feita pelo corpo que está pendurado nela. Então, na primeira situação, a força elástica tem o mesmo valor do peso do bloco, 4 newtons. E quanto é a deformação? 22 menos 10, atenção, fera, centímetros. Ives, pode ser newton por centímetro? Pode, sem problemas. Desde que quando a gente for usar para outra força, que ele diz que é 6, a gente use força em newtons e também a deformação em centímetros. Quem é a deformação? É o valor final, que eu não sei, é exatamente o que ele quer saber, eu vou chamar de L, menos o valor inicial, que é 10. Isso aqui está em centímetros. Então, newton por centímetro no primeiro membro, newton por centímetro no segundo membro, está homogêneo, sem problema com isso, fera. Eu fico então que 4 está para 12, assim como 6 está para L menos 10. Aí você simplifica se quiser e faz a conta, fera. 4 dá para simplificar por 4, 12 também. Aqui fica 1 em cima, 3 embaixo. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Traz para cá, fera, só para a gente terminar. Aí eu tenho 1 vezes qualquer coisa, a própria coisa. L menos 10. Isso igual. 6 vezes 3, 18. Quando muda de membro, esse 10 vai passar somando. Aí eu tenho L igual a 18 mais 10. Quanto é o comprimento de L? Isso, fera. 28 centímetros. Simples assim, fera. Acabou. Somente isso. Se você percebe que a constante é constante e a razão entre f e x é igual a essa constante, você acha que a alternativa correta é a da letra A. A de aprovação, fera. Isso te diz alguma coisa? Isso para mim está dizendo que esse é seu ano, fera. Vamos juntos. E aí, fera, já mereço o seu like? Então dá esse like, porque esse like dá uma grande força para o canal, e o canal crescendo, eu vou crescendo junto e ajudando ainda mais você. Vamos nessa, continue acompanhando o vídeo. Olha aí, fera, uma questãozinha de associação de molas. Fique esperto, fique esperta. Quando a gente faz uma associação em série, a constante equivalente é menor que a constante das molas associadas. Quando a gente faz uma associação em paralelo, a constante equivalente é maior do que as constantes das molas associadas. Aí veja o que é que o texto diz. Ele diz assim: dispõe-se de 2 molas idênticas e de um objeto de massa m. O objeto pode ser pendurado em apenas uma das molas ou numa associação entre elas, conforme mostra a figura. Figura 1, o corpo está preso apenas a uma mola. Figura 2, está presa 2 molas em série. E figura 3, as 2 molas estão em paralelo. Pergunta-se: o objeto provocará uma deformação total? Aí as alternativas são igual nos 3 arranjos, maior no 1, maior no 2, maior no 3. Fera, pensa comigo. Se o corpo que está sendo sustentado é o mesmo, a força elástica para equilibrar a força peso desse corpo vai ser a mesma nas 3 situações. Se a força elástica é a mesma e a força elástica é constante vezes deformação, é um produto que é constante, quanto menor for a constante, maior será a deformação. Simples assim, fera. E onde é que você tem a menor constante? Isso, fera, nas associações em série. Então, na situação 2, eu tenho a menor constante equivalente, logo eu vou ter a maior deformação total. Então, a maior deformação total será no arranjo 2, alternativa correta, letra C, C de coisa fácil. Tranquilo, fera?
Olha aí, fera, dá uma sacada aí na questãozinha legal. Você tem uma associação de duas molas A e B que estão em série. Aí eu já sei que cada mola sofre uma deformação. E do lado esquerdo tem um gráfico. Esse gráfico permite a gente comparar força e deformação. O que é que a gente tira desse gráfico? Isso, fera. A gente tira desse gráfico a constante elástica de cada uma das molas. Aí olha o que ele diz. A intensidade da força elástica F em função das deformações X das molas A e B é dada pelo gráfico a seguir. Quando um corpo de peso 8 newtons é mantido em repouso, atenção, fera, está em equilíbrio, suspenso por essas molas, como ilustra a figura anexa, a soma, atenção, fera, a soma das deformações das molas A e B é, fera, olha para a figura do lado. O corpo está esticando a mola B, só que a força que é aplicada numa das extremidades é aplicada também na outra extremidade da mola B. E essa força puxa também a mola A. Então, cada uma das molas, fera, vai estar sujeito à mesma força de tração. Quanto vale? 8 newtons. Tranquilo? Então, a partir daí a gente vai resolver. Acompanha. Veja que está aqui a figura. Eu quero saber quanto é a soma das deformações. Então, eu quero saber quanto é a deformação de A mais a deformação de B. É isso que eu quero. Ora, fera, a gente já sabe que força elástica é igual a constante vezes deformação. Então, quem é a deformação? É a força elástica dividida pela constante. Eu sei que por conta da disposição das molas, eu vou ter que a força elástica em cada uma delas é 8 newtons. Então, aqui, ó, x de A vai ser 8 dividido, não sei quem é a constante da mola A, mais a deformação de B vai ser a mesma força, 8 newtons, dividido pela constante de B, que eu também não sei quem é. Mas eu posso encontrar essas constantes facilmente. É só olhar para o gráfico, fera. A força elástica, olha para o gráfico A. Quando a força é 6 newtons, perceba que a deformação da mola A é 3 centímetros. Então, eu tenho que a constante de A vai ser 6 newtons dividido por 3 centímetros. A constante de A vai ser 2 newtons por centímetro. Essa força não está em newtons, fera? Então, eu posso usar isso aqui em newtons por centímetro e achar a deformação em centímetros. Venho aqui e coloco 2. Para B, perceba aí do lado que quando a força é igual a 4 newtons, quanto é a deformação, fera? A deformação é de 5 centímetros. Então, a constante de B vai ser 4 newtons dividido por 5 centímetros. Isso dá quanto, fera? Isso dá 0,8 newtons por centímetro. Se a força aqui está em newtons, se eu colocar 0,8, eu vou encontrar a deformação em centímetros. 8 dividido por 2 dá 4, mais 8 dividido por 0,8 dá 10. 4 mais 10, fera, são 14. Qual a unidade? Centímetros. A alternativa que diz isso, letra E, de eita, poxa, coisa fácil. Tranquilo demais, fera. Usando o gráfico, a gente encontra as constantes. E a partir do que a gente tem com as constantes, a gente usa, já que é uma associação de mola, a soma das deformações. Fera, esse é o tipo de questão que poderia aparecer na prova do Enem sobre a habilidade 17. Relacionar informações apresentadas nas diversas linguagens. Então, a gente tem aí um gráfico, tem aí uma figura e tem aqui as expressões que relacionam a força. Tranquilo, fera? E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br, o maior site de ensino de física da internet brasileira.
Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.